nesta segundona, falando de um assunto e com uma aula da doutora mais uma vez. Por quê? Quando a gente fala de cirurgia plástica, é muito importante que a gente saiba exatamente o que vai acontecer. Afinal, muda a nossa vida, né, de uma forma realmente radical e é sempre, né, a nossa expectativa para que fique muito melhor. Então, a gente escolheu o tema hoje da blefaroplastia e convidamos a cirurgiã plástica, a doutora Maria Paula Tanaka. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Carol. Pra gente falar desse assunto, porque a blefaroplastia é a cirurgia das pálpebras. Ou seja, uma cirurgia de rejuvenescimento. É muito comum, né, doutora? É bem comum. É muito mais comum na fase adulto, o jovem senhor, a jovem senhora. A partir dos 40 anos é muito mais comum a indicação para a cirurgia de blefaroplastia, porque com o passar dos anos é muito comum você sentir um cansaço no olhar, como se você sempre estivesse com o olhar um pouco inchado, às vezes como se estivesse sempre chorando, um olhar triste e cansado. Então, a cirurgia da blefaroplastia, ela serve para retirar esses excessos. Tá. Né? Então, o excesso da pele mesmo. Tem excesso de pele e tem excesso de bolsa. Como a gente pode observar aqui num boneco que eu trouxe, é ilustrativo, nem tudo é tão perfeito, mas a gente vai tentar mostrar de alguma forma que a população comum consiga entender. Tá. Porque tudo isso que a gente mostra aqui, por exemplo, são a gordura que você não consegue ver porque está por baixo da pele. Então, essa parte amarelada... Ai, que legal. Aqui, ó, vou mostrar do lado de cá também. É todo seu. Que você pode observar. É muito comum o olho das pessoas, as pálpebras ficarem inchadas, como se estivesse chorando o tempo todo, ou como se tivesse acabado de acordar. Tá. Então, esse inchaço, ele é dado por uma projeção dessas bolsas de gordura, que elas existem, elas são naturais. Só que com o passar dos anos, existe uma frouxidão da pele e um aumento, um edema maior, e até o aumento de peso também pode causar que essa bolsa fiquem mais proeminentes, fazendo aquele olhar um pouco inchado, que dá um pouquinho de olhar de cansaço. Tá. Então, isso aqui é só para mostrar anatomia e para mostrar as incisões que podem ser feitas. Aqui na borda dos cílios, da pálpebra inferior, e na parte superior, ao nível da dobra da pálpebra superior. Então, você pode ter, além do excesso de bolsas de gordura, você pode também ter o excesso que é realmente bem comum, são os excessos de pele. Então, quando você examina um paciente, é muito comum, além da bolsa, que tem esse inchaço no canto interno, tanto da pálpebra superior como da pálpebra inferior, você também tem um inchaço na lateral, que são das bolsas de gordura. Agora, a pele é muito visível na parte superior. Ela é mais proeminente, mais visível e, assim, de queixas maiores por causa da possibilidade de um tamponamento, uma perda parcial, né? Um encobrimento da parcial do campo visual. Nesse caso é até reparadora, sim, né? Sim, aí nesses casos são extremos, né? Que são pessoas que têm uma quantidade de flacidez e frouxidão intenso de pele, que pode até cobrir parte do campo visual. A indicação não é de estética, é uma cirurgia que a gente chama de funcional, tá bom? Então, e na pálpebra inferior também você vai ter bolsas e também excesso de pele. O excesso de pele, você vê aquelas pregas assim de pele ao redor das pálpebras, né? Principalmente fazendo aqueles sulcos que se você tracionar a pele, você vai sentir uma frouxidão, tanto na parte superior como na parte inferior. E doutora, eu queria te perguntar o seguinte, que casos mais comuns, então, vão levar o paciente apresentar essas queixas? Então, a gente está falando muitas vezes até de uma parte hereditária, genética, de uma flacidez a mais dessa pele, porque é uma região que, teoricamente, a gente não consegue cuidar muito. Então, embora, né, na face a gente pode fazer alguns, né, a gente tem alguns recursos até de aparelhos ou da parte nutricional mesmo para deixar a pele mais bonita, né, e rejuvenescer. Agora, a pálpebra é muito difícil, né?
não tem nada que a gente aplique na pálpebra para que ela, enfim, essa flacidez diminua. Então, assim, a gente está falando de um público específico, até de uma questão racial, como é que é? Então, assim, existem tratamentos dermatológicos que eles diminuem a velocidade, que eu chamo a velocidade de envelhecimento. Tá. Então, uma boa hidratação, um creme clareador, um creme que melhore o colágeno, estimule o colágeno. Existem também lasers que podem ser feitos. Existem alguns tratamentos que podem ser um coadjuvante. Agora, vai ter um momento que a quantidade de pele e a quantidade de bolsa ela é tão importante que realmente os tratamentos eles se tornam pouco eficazes. Verdade. Então, é necessário, com o passar dos anos, vai acabar sendo necessário você se submeter a esse procedimento. De cirurgia. Você vai tirar o excesso de pele e depois o processo de envelhecimento, óbvio, ele vai continuar. Então, os procedimentos dermatológicos, uso de creme hidratante, uso de toxina botulínica e outros produtos, eles podem sim e agregam assim uma melhora maior do que apenas a cirurgia. Então, a cirurgia é óbvio que ela traz um ganho excepcional, porque ela faz uma retirada muito grande de pele que pomadas não são possíveis. Então, você pode agregar um valor maior à sua melhora das suas pálpebras utilizando esses métodos complementares. E tira a gordura também, então remove gordura e pele. Uma das coisas que eu queria comentar é que existem algumas características raciais, por exemplo, a pálpebra do oriental ela tem uma dobra menor. Então, o olho oriental ele tem uma dobra na pálpebra superior, ela é menor. E também geralmente tem um excesso de gordura um pouco mais acentuado, por isso que o olhar oriental ele é menor, ele é um olhinho pequeno, né? Mas na verdade o olho é grande, só que como ele fica com muita gordura e com essa prega menor, dá a impressão de que o olho é pequeno, a pálpebra é pequena. Então é uma situação que a gente pode utilizar também, que é essa prega, vou te mostrar a prega do oriental. É muito legal, né, a nossa ilustração. Que essa prega aqui, no oriental, ela tem uma dobrinha de pele que fica por cima dessa dobra, chamada uma pré-tarsal. Então, você tem essa dobrinha um pouquinho maior, que quando você faz a cirurgia, você aproveita, tira esse excesso de bolsa e também promove a fixação um pouco maior dessa prega na pálpebra superior. Então, o olhar oriental, ele pode ficar um pouco mais amendoado com a utilização de uma técnica associada à blefaroplastia, que dá um olhar um pouco mais amendoado. Que legal. Um pouco menor, não tem aquele aspecto do olhar puxadinho, então você fica melhor, tá bom? E não tira a característica, obviamente. E não tira a característica oriental, né? A característica racial. E é uma cirurgia rápida, uma cirurgia simples quando a gente compara com outras? A cirurgia da blefaroplastia é uma cirurgia de porte menor, mas isso não quer dizer que não implique em riscos. Toda cirurgia vai implicar algum risco porque é um procedimento cirúrgico, envolve sangramento, envolve abertura de pele. Então, existe riscos, por exemplo, sangramento, junção de líquido, que a gente chama seroma, infecção extremamente raro, cicatrizes inadequadas ou algum problema de retração que pode dar uma coisa chamada equitrópio. Existe o equitrópio, que é uma... Deixa eu só pegar aqui, cara. O equitrópio, existe uma situação em que ele pode ser decorrente só do envelhecimento, né? Mas também pode acontecer como uma complicação de uma pós-blefaroplastia. O que é o equitrópio? Eu não sei se dá para colocar um pouco mais de foco, que você vê que a pálpebra, a borda ciliar, ela se everte e a parte da conjuntiva, que é essa parte mucosa, essa parte vermelha, ela fica um pouco exposta. Então você tem um equitrópio com escleroshow. Escleroshow é quando mostra a parte branca do olho. Então o seu olho ele fica como se tivesse a pálpebra caindo, certo? Então a blefaroplastia é uma situação que você pode acrescentar uma técnica que você fixa a pálpebra inferior e corrige esse equitrópio, que pode ser decorrente tanto de um pós-cirúrgico, de uma retração ou ressecção um pouco maior de pele, pode ocasionar esse equitrópio, ou também pelo envelhecimento. De qualquer forma, é possível você acrescentar a correção do equitrópio junto com uma blefaroplastia convencional. Para ter menos riscos disso acontecer. Principalmente pessoas mais idosas, pessoas que têm uma pele extremamente flácida, uma musculatura
é muito frágil, é mais comum em pessoas com bastante idade, acima dos 65, 70, 75, porque você vê que a estrutura anatômica ela já perde um pouco do tônus muscular, Entendi. que é decorrência da idade. Então, quando você trata um idoso, você tem que ter um cuidado um pouco maior, às vezes até fazer a cantopexia, que é o procedimento que fixa, nesses casos, para evitar isso no pós-operatório. Agora, doutora, como é o pós-operatório? Porque como a gente está falando de uma região super sensível e que, claro, a gente precisa, né, o campo de visão, enfim, para as atividades, o paciente sai como da cirurgia? É comum e é esperado ter um pouco de inchaço, um pouco de equimose, às vezes até um hematoma pequeno, que você vai ter um roxidão. Então, o que é importante? A proteção do seu globo ocular através do uso de colírios que imitam a lágrima. Quanto mais frequente, melhor, porque você vai ter essa sensação de que seu olho está um pouco aberto, uma sensação de secura, um pouquinho de ardor. Tudo isso em menor escala é esperado e tem tratamento e é só aguardar ao longo das semanas que esse processo ele regride e, lógico, a sua pálpebra vai ficar dentro da normalidade, abrir e fechar o olho. Então, o cuidado pós-operatório, uso de colírio, utilização de compressas com soro fisiológico gelado, chá de camomila gelado, isso é essencial, principalmente no primeiro mês. E também, óbvio, não praticar esporte, não baixar a cabeça para pegar alguma coisa no chão, porque você aumenta o risco de sangramento, principalmente na primeira e segunda semana. E você tem que, obviamente, proteger a sua visão com o uso de óculos escuros, de preferência que tenha proteção contra os raios solares é melhor, para diminuir a chance de você ter uma fixação daquela roxidão na pálpebra. Então você tem que tomar esse cuidado. Então, usar o protetor solar, usar chapéu se você tiver que caminhar, usar o óculos escuro com protetor de raios solares também são fatores que vão te ajudar bastante. Mas para dormir normal, sim, essa parte, enfim, para a gente piscar, enfim, vida normal nesse sentido, normal, né? Até não após ficar com algo assim, não, segurando, enfim, um curativo, não é necessário. Aí só faça bastante hidratação antes de dormir. Tem colírios que eles são na forma de gel. Então, esse colírio na forma de gel, ele imita a lágrima e ele vai permanecer mais tempo dentro e protegendo o seu olho. Só que durante o dia ele é inconveniente porque ele acaba te causando uma certa como se fosse um filme, né? Então ele não é adequado para durante o dia. Mas à noite que você vai descansar, vai dormir, então realmente para dormir o uso de gels que imitam lágrima também são bem interessantes para você usar a noite toda e você não vai precisar acordar para hidratar o olho. E em quanto tempo a gente vê o resultado final? O resultado final mesmo da cicatriz ele pode levar até 1 ano, mas o que é comum? Como a cicatriz de pálpebra é uma cicatriz extremamente favorável, é muito, mas muito raro mesmo você ter alguma alteração e a cicatriz ficar muito aparente. A cirurgia de pálpebra, pela própria características da pele, ela tem uma tendência a ficar realmente um risquinho branquinho, mas é em torno do 3º mês. Mas quando você tem umas 2 semanas, o paciente ele já pode voltar ao convívio social, que usando uma maquiagem leve, às vezes nem precisa. Você vai ter, as pessoas não vão nem reparar muito que você está recém-operado. E onde é exatamente a cicatriz? A cicatriz, ela fica na dobra do... Deixa eu só pegar uma que fica mais visível. Aqui. Então, você vai ter a cicatriz, como está aqui, na borda ciliar, na pálpebra inferior. E na região superior, na dobra da prega, na verdade, superior, da pálpebra superior. Então, quando você abre e fecha o olho, essa dobra, ela vai ficar mais visível quando você chegar e olhar bem de perto. Na dobra, quando você está com o olho fechado, você consegue ver o risquinho na pálpebra superior. E na pálpebra inferior, quando você olha para cima e você observar, você pode ver na margem também. A cicatriz de pálpebra é muito, muito favorável. Então, assim, é muito difícil você ver uma cicatriz e falar, olha, eu tenho medo de queloide. Em região de pálpebra, isso é extremamente raro. Eu ia te perguntar da questão da queloide, né? Porque ainda mais uma região sensível, mas é raríssimo. Raríssimo. Eu, na verdade, a gente não pode dizer que nunca 0 e 100 não existe medicina, certo? Por isso que a gente fala que é extremamente raro, mas é muito perto do 0.
Diretora perguntou o seguinte, se com o passar dos anos, claro, o processo de envelhecimento da pele continua, mas se essa gordura volta, assim, enfim, tem casos que a pessoa tem que refazer a cirurgia? Sim, existem casos em que talvez no momento da cirurgia, a bolsa, porque a bolsa ela fica assim, contida em umas membranas, ela pode ficar mais presa ou mais solta durante o procedimento. Então, às vezes, durante o procedimento, aquela bolsa que está no plano mais profundo, fica difícil de acesso. Então, talvez no pós-operatório você tenha que reabordar se por um acaso ficou alguma bolsa residual. Agora, ao longo do tempo, você pode formar novas bolsas? Pode. Principalmente quando o paciente começa a ter grande ganho de peso, porque a gordura, tanto da pálpebra, também da pálpebra, aliás, pode ter aumento de volume conforme a gente engorda, mas nós estamos falando de um ganho de peso importante, né? Não um ganho de pesos pequenos, obviamente não, mas um ganho de peso importante sim. E o processo de envelhecimento, ele vai determinar a bolsa ficar mais aparente, mas não é porque ela está grande, porque na verdade existe uma flacidez, uma perda do tônus em função do envelhecimento, da musculatura e de toda a estrutura anatômica que segura. É como se fosse uma cinta, né? Entendi. Então, a musculatura ao redor da pálpebra, ela também serve como uma cinta. Então, se você, conforme vai aparecendo o envelhecimento, isso realmente pode favorecer a protusão, né? A facilidade de evidência maior dessa bolsa. Doutora, assim como você comentou dos olhos, né, dessa pele nos orientais, quando a gente fala de pele negra, a característica é diferente, é mais comum, né? Você colocaria como, hoje até, dos públicos mesmo de queixas e de indicação, pensando nessa questão racial e de etnias que você sempre comenta aqui. Sim. O que a gente pode dizer? A pele negra, como um todo, ela tem uma derme mais espessa. Então, a gente tem sim pacientes que operam de blefaroplastias da raça negra, mas é muito mais comum na raça branca e oriental, pelo fato do envelhecimento. Vai ser uma pele, porque então, é uma pele mais firme. Mais firme. É mais firme. Menos flacidez. Menos flacidez. E se a gente observar realmente, até no desenho do olhar, é né? diferente. É diferente, é um olho que fica ali mais aberto enfim, uma pele mais jovem, né? A gente, é difícil muitas vezes dizer ali, acertar idade, não é? Quando a gente está falando, né? Principalmente das pessoas que têm a pele negra. Isso a gente fala de homens e mulheres. Então, minha diretora achou que seria interessante a gente colocar. Eu só queria comentar, se a gente tiver um tempo ainda, eu queria só comentar um detalhe. É importante no pré-operatório a avaliação de doenças relacionadas ao olho. Por exemplo, se você já tem como doença de base olho seco, você tem um problema na tireoide, qualquer doença que possa expor um pouco mais o seu globo ocular, é importante que você comente isso com o seu cirurgião, porque o nível de proteção ele tem que ser um pouco mais intenso, porque o olho ele vai ficar ressecado no pós-operatório. Tá. E aí a gente pode ter algumas complicações que são indesejáveis, que é o olho seco, a ceratite, que vai determinar um tratamento prolongado. Não quer dizer que é contraindicada a cirurgia. Não é contraindicado, mas precisa ser discutido isso antes. Perfeito. Sempre uma aula com a doutora, com ilustração perfeita. Tá aí, vou deixar o contato para vocês. Brilhante sempre, cirurgiã plástica, doutora Maria Paula Tanaka. Você encontra lá no Instagram, no @doutora abreviado, Maria Paula Tanaka, o Tanaka com K. Com K. @doutora Maria Paula Tanaka. Vai lá para saber mais do trabalho, sempre muito bom te ouvir, viu, doutora? Obrigada, Carol. Um beijo. Obrigada, até a próxima. até. Obrigada. Tchau.